Você já viu uma criatura que simplesmente não poderia ser real? Talvez ao cair da noite você tenha visto uma criatura grotescamente alta, desengonçada e desajeitada com olhos ardentes, vindo direto na sua direção, mas que no fim era só uma lâmpada coberta por plantas. Sério, não? Só comigo? Bom, você pode ver como os nossos ancestrais pensavam que viam criaturas impossíveis como dragões, unicórnios ou pé grande. Mas e se eu dissesse que essas criaturas realmente existiram um dia? Então vem comigo enquanto descobrimos as feras reais que inspiraram essas lendas, e algumas que até foram registradas em vídeo. Olho por olho. Mais de 2000 anos atrás, o poeta grego Homero escreveu a Odisseia, que traz as aventuras de Odisseu. Entre suas façanhas estava sua chegada a uma ilha povoada por uma raça aterrorizante de gigantes devoradores de homens de um olho só, conhecidos como Ciclopes. Digamos que eles não eram assim um colírio para os olhos, ou melhor, para o olho. Odisseu e sua tripulação foram mantidos em cativeiro pelo Ciclope Polifemo, até que escaparam com um pouco de malandragem e alguns olhos arrancados. Claro, a Odisseia é um mito legal, mas há alguma evidência de que os gigantes ciclopes existiram de verdade? Bom, ao longo das ilhas do Mediterrâneo, as pessoas realmente descobriram os crânios de enormes monstros de um olho só, o que parece apoiar o mito. Mas os testes revelaram que esses crânios na verdade pertenciam a elefantes anões, parentes distantes dos elefantes modernos que vagavam pelo Mediterrâneo muito antes da chegada dos humanos, até a sua extinção há cerca de 400 mil anos. Um adulto crescia até 1 metro de altura, não maior do que um filhote de elefante africano. Já os seus filhotes eram do tamanho de filhotes de cachorro. Eles não eram fofinhos? Como eles poderiam ter inspirado os ciclopes bestiais? Bom, no centro do crânio de um elefante fica a passagem nasal, onde estaria a tromba do animal. Com o tempo, isso apodreceria, deixando para trás uma cavidade oca. Antes do século IV, a maioria dos gregos nunca tinha encontrado elefantes. Então, se eles tropeçassem nesses fósseis, poderiam ter confundido o buraco com uma órbita ocular, levando-os a acreditar que veio de um ciclope, com todas as outras coisas extraordinárias em que os gregos acreditavam, como a Medusa, o Minotauro ou Cérbero. Acreditar em ciclopes não é nada. A origem do unicórnio. O unicórnio é uma besta lendária mística, mas nem sempre foi o lindo cavalo com chifres que usamos em emojis ou colocamos em lates hoje em dia. A primeira menção na literatura ocidental dessa criatura vem do médico grego Ctésias no século IV a.C. Ele relatou histórias de viajantes indianos sobre um grande burro de olhos azuis claros, com uma cabeça carmesim e 3 chifres brancos, vermelhos e pretos. O animal de Ctésias poderia muito bem ser o unicórnio original, ou você sabe, né, o Satanás, embora pareça que essa criatura era na verdade uma combinação descritiva de grandes herbívoros, como o Shiro, o Qiang e o rinoceronte indiano. Em 77 d.C., o autor romano Plínio o Velho deu a sua própria descrição do unicórnio, uma fera de um chifre impossível de capturar viva, embora ele provavelmente estivesse descrevendo o rinoceronte indiano. Então o unicórnio radiante foi parcialmente inspirado por rinocerontes grandes e fedidos. Bom, no século III a.C., estudiosos que traduziram a Bíblia hebraica para o grego misturaram re'em com monoqueros, que significa um chifre, usado anteriormente para rinocerontes. Antes que eles percebessem, isso se tornou unicornus em latim e unicorn em inglês, levando a criatura a se tornar um símbolo de pureza em Jesus Cristo. Quanto ao chifre espiralado, isso aconteceu durante a Idade Média, quando marinheiros e comerciantes vendiam chifres em espiral para mercados europeus, alegando que eram tirados de unicórnios mortos. As pessoas acreditavam que eles tinham poderes místicos, como a capacidade de purificar a água e curar os doentes. Na verdade, essas eram as presas de narvais, que são uma espécie de baleia do Ártico com um grande dente alargado, que cresce cerca de 2 a 3 metros de comprimento a partir da cabeça do animal. A realeza e os aristocratas, sem saber que os narvais sequer existiam, compraram avidamente as presas. Na verdade, você pode ver que o trono da Dinamarca, construído em 1660, é feito com chifres de unicórnios. Imagina quanto tempo demorou para eles descobrirem. Humanoides alados.
Em 1976, a família Mellin foi de férias de Páscoa para Cornwall, na Inglaterra. Foi uma viagem marcante, mas por todos os motivos errados. Eles estavam hospedados na vila de Malnan e suas duas meninas estavam brincando perto da igreja local. De repente, eles ouviram um barulho vindo de cima e, quando olharam, viram uma forma horrível e distorcida pairando sobre a torre da igreja. Era uma criatura escura com penas, do mesmo tamanho que um homem, mas com asas estendidas e olhos gigantes, que eram grandes demais para a cabeça de qualquer humano. As meninas fugiram e, severamente abaladas, contaram ao pai, que por sua vez contou o incidente ao sábio local Tony Doc Shields. Depois disso, mais pessoas teriam sido aterrorizadas pela criatura de Cornwall, chamada então de o Homem-Coruja, no final dos anos 70 e 80, e cada uma contou suas histórias para Doc, que escreveu e inspirou livros baseados na criatura. Essa lenda assombra o sul da Inglaterra, mas do outro lado do oceano, em uma pequena vila chamada Point Pleasant, na Virgínia Ocidental, uma aberração semelhante pode ser encontrada no folclore local. Point Pleasant era uma área de TNT, algum lugar onde havia fábricas que produziam explosivos para a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, o TNT ainda estava sendo armazenado no local, supostamente poluindo o ambiente ao redor. Isso levou os moradores a especularem sobre que tipo de efeitos isso poderia ter na vida selvagem, quando em 1966, dois casais saíram correndo da floresta, alegando que tinham visto algo monstruoso, uma figura humanoide com asas de 3 metros e olhos vermelhos gigantescos e brilhantes. O Homem-Mariposa. O jornal local publicou a história, que causou a ira da cidade inteira para caçá-lo. Isso fez com que passasse de história para lenda, com pessoas alegando até hoje que fizeram vídeos da criatura. Tá, mas o que era esse bicho de fato? Se fosse realmente humanoide, então as asas precisariam ser capazes de gerar tanta sustentação para cima quanto o peso do humanoide. Então, se o Homem-Coruja e o Homem-Mariposa tivessem, digamos, 1,67 m de altura, a envergadura das suas asas precisaria ser em torno de 6,70 m. Isso é muito maior do que a envergadura de 3 metros do Homem-Mariposa. Talvez o que essas pessoas erroneamente viram foi uma grande espécie de coruja, como a coruja águia eurasiana. A fêmea maior da espécie pode medir mais de 75 centímetros, com uma envergadura de asa de aproximadamente 1,82 m. Só tem um probleminha nessa teoria. Essa espécie não se encontra nem no Reino Unido nem nos Estados Unidos, mas também não é inédito que aventureiros aviários se percam e cheguem da Europa continental. E também há a chance de serem apenas grandes corujas de celeiro, que são muito assustadoras quando sibilam assim. Corujas não são a única explicação. Todas as histórias do Homem-Coruja vieram de pessoas que falaram com Doc ou um de seus conhecidos e depois desapareceram. Para contextualizar, Doc é um autoproclamado feiticeiro, famoso por suas histórias fantásticas. Eu não consegui encontrar uma única reportagem sobre o Homem-Coruja, então é provável que ele tenha inventado a coisa toda. Mas, se tratando do Homem-Mariposa, há vários jornais publicando histórias sobre os avistamentos, que incluíam os nomes e endereços das pessoas que tinham visto. Mas isso foi uma época em que a febre dos OVNIs e alienígenas tinha tomado conta dos Estados Unidos. Talvez seja só a imaginação das pessoas trabalhando além da conta. O que você acha? Esses avistamentos foram de pássaros grandes ou só histórias fantásticas? Me conta aí nos comentários. Inspiradores do Kraken. De todos os monstros marinhos que espreitam nas profundezas do oceano, um dos mais aterrorizantes é o Kraken. A lenda se origina das águas da Escandinávia, onde os marinheiros voltavam para casa com contos de um monstro gigantesco, tão grande quanto uma ilha, que caçava navios desavisados. Ao longo dos tempos, a aparência do Kraken variou de uma bolha sem forma a um crustáceo gigante. Foi somente no século XVIII que a imagem que temos hoje, uma lula gigante ou polvo com tentáculos do tamanho de uma árvore, surgiu. A inspiração para o Kraken gigante, parecido com uma lula, provavelmente surgiu de avistamentos de... surpresa! Isso aí, lulas gigantes e colossais. São cefalópodes enormes com mais de 12 metros de comprimento, maiores do que um ônibus escolar comum. A lula colossal fica nas águas da Antártida, enquanto as lulas gigantes são encontradas em quase todos os lugares, exceto nas regiões polares e tropicais. Essa aqui é uma de 2015, que apareceu na Baía de Toyama, no Japão.
A lula gigante pesa cerca de 272 quilos, enquanto a lula colossal supera isso, pesando até 500 quilos, o que é quase tão pesado quanto um urso cinzento. Mesmo em 2004, as pessoas tiveram experiências semelhantes a krakens em primeira mão. Marinheiros franceses que participavam da corrida do Troféu Júlio Verne relataram um encontro com uma lula semelhante a krakens. O tripulante Olivier de Kersauzon contou como a criatura se agarrou ao casco do navio, soltando-o somente quando o navio parou. Houve apenas cerca de 250 avistamentos de lulas gigantes já registrados, a maioria envolvendo espécimes mortos levados para a costa. Isso ocorre porque elas vivem em profundidades de cerca de 1000 metros, e houve ainda menos avistamentos da lula colossal, que vive em profundidades tão baixas quanto 2000 metros. Encontros com esses animais são muito raros, embora depois de ouvir histórias de krakens atacando tripulações, talvez isso seja uma coisa boa. Aves felinas. Uma lenda do século V a.C. conta que o historiador grego Heródoto embarcou em uma jornada em direção à Ásia Central. Ao cruzar o deserto de Gobi na Mongólia, ele encontrou os citas, um povo nômade que compartilhava histórias de suas criaturas ferozes com bicos e 4 patas, guardando cavernas cheias de ouro e protegendo seus filhotes. Essas criaturas parecem grifos, bestas selvagens com cabeça, patas dianteiras e ocasionalmente asas de águia, juntamente com os quartos traseiros de um leão. Cara, essas coisas dariam um baita de um cão de guarda. Quer dizer, um gato-ave de guarda. Coincidentemente, o deserto de Gobi ostenta um dos depósitos fósseis mais ricos do mundo, que é onde os restos do Protoceratops podem ser encontrados. Esse dinossauro viveu há 80 milhões de anos durante o período Cretáceo Superior e foi um ancestral do mais famoso Tricerátopo. Essa criatura herbívora media 2 metros de comprimento e pesava 180 quilos, portanto quase o mesmo tamanho que um javali muito grande. A folclorista clássica Adrienne Mayor levantou a hipótese de que os citas, enquanto mineravam ouro, podem ter desenterrado restos de Protoceratops, dando início ao mito do grifo. Os dois têm rostos de pássaros com bico, mas andam sobre 4 patas como mamíferos. Só que nem todo mundo acredita nisso. Bestas com cabeças de falcão e corpos de leão aparecem em motivos do Antigo Egito já no 2º milênio a.C., cerca de 2000 anos antes de Heródoto. É muito mais provável que quando os gregos começaram a negociar com o Oriente Médio no século 8 a.C., eles adotaram novos estilos de arte e religião. Foi quando criaturas míticas como grifos foram adotadas na cultura grega. Quanto aos citas, talvez eles tenham contado a Heródoto a história do grifo para impedi-lo de roubar seu ouro. Serpentes marinhas. Você gosta de cobras? Sim? Não? Bom, e se você visse uma cobra marinha com mais de 1,5 km de comprimento? Pois é, eu ia morrer do coração. Mitos de cobras marinhas gigantescas abrangem culturas em todo o mundo, dos deuses Naga do sul da Ásia aos Ryujin japoneses, até os nórdicos Jormungandr. Um dos avistamentos mais infames vem da cidade pesqueira de Gloucester, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Entre 1817 e 1819, relatos de uma criatura estranha, apelidada de Serpente Marinha de Gloucester, surgiram em massa. As descrições variavam muito, mas quase todos os relatos se referiam ao seu tamanho imenso e à sua cabeça de cobra. Só que isso pode ter sido um tubarão frade. Quando vistos de um barco, esses peixes de 12 metros de comprimento deslizam pela água como uma serpente. Não seria a primeira vez que uma dessas criaturas seria confundida com a criatura mítica. Em 1808, a carcaça de 16 metros de comprimento de um tubarão frade apareceu em Stronsay, nas ilhas Orkney, na Escócia. Seu tamanho imenso levou os moradores a acreditarem que eram os restos de uma serpente marinha, mas o tubarão frade não é o único concorrente para esse título monstruoso. Em janeiro de 1860, o que se acreditava ser uma serpente marinha apareceu em Hungry Bay, nas Bermudas, mas no fim das contas era um regaleco, e de maneira perturbadora eles não têm escamas e têm filamentos vermelhos semelhantes a pelos que crescem ao longo de seus corpos. A criatura marinha detém o título de maior peixe ósseo vivo do mundo, medindo até gigantescos 15 metros de comprimento. Porém, a sua natureza elusiva os torna difíceis de estudar, já que eles vivem entre aproximadamente 20 e 200 metros abaixo da superfície, só rompendo a superfície da água quando estão doentes ou prestes a morrer. Mas e aí, o que você acha que era essa tal de serpente de Gloucester? Um tubarão frade? Um regaleco? Ou algo totalmente diferente? Me conta aí embaixo. Cuspindo fogo.
Que criatura mítica acumula montanhas de ouro, cospe chamas e voa pelos céus? Acertou, o dragão ocidental. Lendas dessas criaturas estão conosco desde o final do segundo milênio antes de Cristo na Mesopotâmia, embora esses primeiros dragões tenham sido descritos como sendo mais magros e mais parecidos com cobras. Foi somente na Europa após o século VIII que eles evoluíram para bestas aladas e de 4 patas. O cuspe de fogo provavelmente surgiu quando os cristãos associaram dragões a Satanás e ao fogo do inferno. Do outro lado, temos os dragões do leste asiático. Essas criaturas serpentinas são sábias, frequentemente associadas à água e geralmente tranquilas. Então, qual animal inspirou essas criaturas? Cara, seria mais fácil perguntar qual animal não as inspirou. Sempre que as pessoas primitivas encontravam fósseis deixados por animais gigantescos, a sua imaginação, como é de se compreender, evocava monstros aterrorizantes. Por exemplo, a cidade de Klagenfurt, na Áustria, onde a prefeitura exibia um crânio que se acreditava ser de um Lindworm, um dragão serpenteante morto por um cavaleiro. Para honrar a lenda, uma estátua foi esculpida com o crânio usado como referência. Mas na década de 1800, os zoólogos descobriram que era na verdade de um rinoceronte lanudo. Peraí, então os rinocerontes eram confundidos com unicórnios e com dragões? Por essa eu não esperava. Além do mais, na China do século XVI, um guia médico criado por um médico da corte descreveu um medicamento feito de ossos de dragão, que eram na realidade fósseis, mas eles podem ter sido de Dinocephalosaurus orientalis, um réptil aquático de 5 metros de comprimento do período Triássico, que, bom, olha só pra ele. Seu corpo de serpente parece inconfundivelmente semelhante ao dos dragões chineses tradicionais, que não têm asas e, em vez disso, são lendários por nadar pelo ar. Só que não são só fósseis que alimentam lendas sobre essa criatura de aparência distinta. Em 2017, moradores de Zhangjiakou, na província de Hebei, no norte da China, alegaram ter encontrado um esqueleto de dragão de 18 metros de comprimento. Embora se assemelhasse à estrutura fóssil e vários moradores locais se convencessem de que dragões andavam entre eles, era na verdade um adereço de um filme, embora a estrutura e a escala dele ainda fossem bem impressionantes. Outra teoria mais psicológica é que os dragões surgiram da mente humana como uma combinação de todos os predadores que nossos ancestrais teriam temido, como grandes felinos, cobras, crocodilos e aves de rapina. Peraí, se todos os dragões antigos fossem retratados como grandes seres semelhantes a cobras, não parece exagero dizer que eles podem ter sido inspirados por, bom, grandes cobras. Que bela pesquisa que eu fiz, tô de parabéns. Esposa ou raposa? Não sei se já aconteceu com você. Já se apaixonou por aquele alguém especial, e aí aquela pessoa, o amor da sua vida, revela que na verdade é uma raposa disfarçada. Estranhamente, esse é um conto tão antigo quanto o tempo no folclore do leste asiático, onde os mitos do espírito da raposa prosperam. Seja o chinês Hulijing, o japonês Kitsune ou o coreano Gumiho, todos têm histórias contando seus poderes de mudança de forma, bem como a sua capacidade de ostentar mais de 1000 caudas. O número de caudas supostamente refletia a idade e o status de uma raposa. Quanto mais caudas, mais velhas, sábias e poderosas elas eram, sendo 9 o mais comum. Esses mitos geralmente envolvem raposas assumindo o disfarce de uma bela mulher. Na China, quando a mulher raposa seduzia um homem, ela se alimentava de sua energia yang, enfraquecendo o homem e até mesmo matando. Mas nem todas as raposas eram más. Algumas eram mensageiras de Inari, um deus da colheita e da terra na religião shintoísta, e eram retratadas na cor branca. Tá, agora me diz uma coisa. Consegue adivinhar qual animal inspirou essas raposas? Não, quer dizer, nem responde. Essa foi uma pergunta retórica. Não havia distinção entre raposas vermelhas comuns e paranormais. Aparentemente, raposas comuns simplesmente não tinham idade suficiente para possuir poderes sobrenaturais. Foi a tendência dos animais de aparecerem no crepúsculo que contribuiu para que fossem vistos como seres liminares, que existiam em 2 mundos, o normal e o espiritual. Eu ando pensando em tentar ter encontros de novo. Será que é bom eu começar a ficar perto das lixeiras à noite e esperar essas mulheres raposas? Sugador de traseiros. Se você estiver brincando nos rios do Japão, os moradores locais vão dizer para você tomar cuidado com o Kappa. Esse é um espírito aquático parecido com um Goblin, que tem o mesmo tamanho de uma criança. Ele é coberto de escamas, tem as mãos espalmadas, cabelo desgrenhado e uma depressão no topo da cabeça cheia de água, que parece uma tigela. Seu comportamento varia de gentil a travesso e totalmente assassino. Eles têm até a propensão de sugar o interior de uma pessoa digamos que é melhor você não se
curvar perto deles. Tá, isso parece bizarro demais para ser verdade, mas alguns afirmam que há evidências de que esse demônio existe. Em 2014, os chamados restos mumificados da criatura foram expostos na residência Myakonojo Shimazu, depois que ela foi supostamente baleada na margem de um rio em 1818. Não sei se eu acredito nisso. Ou esses restos são falsos ou pertencem a um animal com apêndices semelhantes, como a salamandra gigante japonesa. Essa é a segunda maior salamandra do mundo, pesando até 25 quilos e crescendo até 1,5 metro de comprimento, o mesmo que uma criança de 10 anos. Ao contrário dos capas, as salamandras evitam os humanos, e relatos de que elas atacam pessoas são raros. Elas são agressivas com suas presas. A maneira como as salamandras estalam suas cabeças enquanto mastigam a presa pode ter assustado os espectadores, inspirando a criatura mítica. Agora, pra mim, o capa parece mais um sapo, uma rã, uma tartaruga gigante. Talvez o mito tenha sido criado pelos pais para impedir que os filhos chegassem muito perto da água, inventando um monstro sugador de traseiro. Quanta imaginação! Abra Chupacabra. A partir de meados da década de 1970, fazendeiros de Porto Rico acordaram com uma cena horrível. Seus rebanhos eram abatidos, seu sangue era drenado e alguns animais eram até mesmo cortados. Testemunhas relataram uma criatura estranha rondando no escuro, com presas afiadas e olhos brilhantes. A carnificina cresceu e se espalhou pela América Latina e pelo sul dos Estados Unidos ao longo dos anos 80 e 90, onde o culpado ficou conhecido como Chupacabra. O relato mais famoso vem de Madeline Tolentino em Canóvanas, em agosto de 1995, que afirmou ter visto o monstro vagando por sua rua. Ela o descreveu como tendo cerca de 1 metro de altura, com mãos humanas, olhos grandes, sem nariz e pele acinzentada, que parecia couro molhado coberto por manchas ásperas de pelos. Os esboços que saíram dessa descrição eram realmente desequilibrados, levando alguns a acreditar que a criatura deve ter vindo do espaço sideral ou resultado de um experimento secreto do governo. Mas eu acho que o nosso velho amigo matador de boatos vai ter que chegar aqui para arruinar essa suposição absurda. Chupacabras provavelmente são apenas coiotes sofrendo de uma doença de pele grave chamada sarna. É quando ácaros parasitas se enterram sob a pele do hospedeiro, liberando ovos e resíduos e causando uma resposta inflamatória do sistema imunológico. O pelo do animal começa a cair e a pele fica coberta de feridas, dando a ele uma aparência escamosa. A condição é severamente debilitante para caninos, e coiotes infectados são forçados a caçar alvos fáceis como gado para sobreviver, mas caninos sarnentos podem não ser a única inspiração. Tolentino, junto com outras testemunhas, disse que o chupacabra tinha uma semelhança com o vilão alienígena do filme de terror de ficção científica A Experiência, que havia sido lançado no mesmo ano. Talvez a imaginação hiperativa de Tolentino tenha exagerado a imagem do coiote infectado e magro, dando a ele uma aparência extraterrestre. Independentemente do motivo, eu tô feliz em saber que essa coisa provavelmente é só um cachorro doente, e não um vampiro espacial faminto por gado. Homens das Montanhas. Mitos híbridos de macacos e humanos proliferaram em todo o mundo, do homem selvagem europeu ao majestoso Yeti do Himalaia. Mas o mais famoso de todos é o pé grande norte-americano, ou Sasquatch, cuja lenda remonta ao folclore indígena. A palavra Sasquatch supostamente vem da nação canadense Staheles, que acreditava nos Sasquatches metamorfos. Mesmo hoje, as pessoas ainda afirmam ter provas de que eles existem na natureza. Dá uma olhada nesse passeio tranquilo de carro pelo Bascor Tostão na Rússia em 2016. Não vai me dizer que também tem um pé grande na Rússia agora. Apesar de fenômenos assustadores como esse, os céticos rejeitaram histórias de homens macacos como um monte de besteira. Só que em 1935, a descoberta de um dente molar anormalmente grande em Hong Kong deu credibilidade aos crentes do pé grande. Desde então, mandíbulas e dentes fossilizados de um gigantesco macaco pré-histórico foram encontrados na China, no Vietnã e na Índia. Eles pertenciam ao Gigantopithecus, um parente do orangotango. Esse macaco extinto viveu cerca de 12 a 8 milhões de anos atrás e tinha 3 metros de altura e pesava 545 quilos. Mas esperem um pouquinho, o animal viveu na Ásia há cerca de 12 a 8 milhões de anos, passando os dias andando de 4 e se alimentando de vegetação. Os criptozoologistas, pessoas que procuram criaturas lendárias cuja existência não é comprovada, argumentaram que os parentes do Gigantopithecus ainda podem viver em lugares onde esses homens macacos são relatados. Embora
embora outros aficionados do pé grande tenham rejeitado essas alegações, argumentando que o pé grande é ágil e tem 2 pernas, em vez de ser um orangotango de 3 metros de altura. Cara, o fã-clube do pé grande tem uma política mais complexa do que eu sequer podia imaginar. O centauro das atenções. Andar a cavalo é difícil. Primeiro tem que tirar do estábulo, depois amarrar todo o equipamento neles, tentar montar e aí tentar ficar lá. Não seria mais simples se você tivesse preso ao cavalo? É aí que o centauro seria útil. Eles eram uma raça lendária de criaturas da mitologia grega, parte humana, parte cavalo, que habitava as montanhas da Tessália e Arcádia. Existem algumas histórias sobre como os centauros surgiram, mas nenhuma delas é adequada para crianças. Uma versão envolve um personagem chamado Centauro meio que criando uma intimidade com algumas éguas, resultando na raça dos centauros. Tá, deixando de lado a familiaridade excessiva com animais, não tinha seres meio humanos e meio cavalos galopando por aí? Não, mas eles foram possivelmente inspirados por algo real. No início do período clássico, que é o período de 510 a 323 a.C., as pessoas não andavam a cavalo. Então, quando os cavaleiros citas, guerreiros nômades do Oriente, atacaram, os gregos aterrorizados podem ter confundido o cavaleiro e o cavalo como uma única criatura. Efeitos semelhantes acontecem quando culturas que montam a cavalo entram em contato com aqueles que não montam. Quando os conquistadores espanhóis invadiram o México, os indígenas astecas e incas acreditavam que o animal e o humano eram uma única criatura. Só que essa pode não ser a única razão para esses animais humanos. Esculturas de barro de humanos com quartos traseiros de cavalo foram descobertas na cidade micênica de Ugarit, na atual Síria, durante o final da Idade de Bronze grega. Então os gregos podem ter pego esse motivo interagindo com outras civilizações no leste, seja por meio de guerra, comércio ou viagens. Tá, desculpa por ser tão chato. E com essa a gente chega ao fim dos nossos contos. Qual foi a sua criatura mítica favorita? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.